Olá, tudo bem? Eu sou José Vitor, advogado especializado em Direito Digital, e nesse webinar vou conversar com vocês sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o impacto dela na indústria. O objetivo do webinar é apresentar os principais conceitos e definições que essa lei traz, entender as obrigações e os direitos que ela constitui, o impacto de tudo isso nos negócios da empresa, como nós devemos envolver os setores para atingir a conformidade e de que forma nós podemos dar um passo de cada vez até atingir um nível de compliance aceitável que vai sustentar o negócio tanto com clientes quanto com fornecedores. Ao final a gente vai conversar também sobre algumas dicas que podem tornar mais rápida a aplicação, inclusive até mais econômica. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é inspirada na norma europeia, tá? A gente está mostrando algumas anotações aqui. E essa norma europeia ela constituiu direitos e deveres para quem quer tratar dados. Mas é interessante notar que a lei ela é geral, ou seja, ela não se limita aos dados que são coletados, armazenados e manipulados em meio digital. Ela também se aplica a todo e qualquer tratamento, né, que a gente já vai ver um pouquinho melhor essa definição mais adiante, mas ela se aplica a todo e qualquer dado pessoal, né, de pessoa física, que seja ou um dado pessoal, aquele que identifica como dados cadastrais, como alguns registros, como deslocamento, GPS, enfim, até dados pessoais sensíveis, que fala, por exemplo, de filiação sindical, né, identidade de gênero, dados biológicos e biométricos de identificação também. Então, ela cuida somente de dados pessoais em qualquer meio. E para que a gente possa entender melhor o objetivo dessa lei, é necessário compreender a diferença que ela vai causar a partir do início da sua vigência lá em agosto de 2020. Até então, nós temos todos os direitos constitucionais, os direitos fundamentais de liberdade de expressão, de conhecimento a respeito dos nossos dados, mas nós não tínhamos mecanismos para que o cidadão pudesse compreender quais dados seus são coletados e de que forma eles são tratados. Nem mesmo o Marco Civil da Internet foi capaz de trazer essa obrigação que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então, nós vamos precisar construir regulamentos claros que informem ao cidadão como seus dados estão sendo coletados, tratados e, enfim, a destinação que se vai dar para eles. Os principais conceitos dessa nova lei trata-se do tratamento. Tratamento é um conceito extremamente amplo que visa abranger toda e qualquer transformação que o dado possa ter, desde a sua coleta até o seu descarte. Então aqui essa lista que é extraída do texto da lei, né, que traz aqui os conceitos de coleta, reprodução, distribuição, modificação, comutação, até o compartilhamento, o uso compartilhado, como por exemplo estratégias de co-marketing, onde você une duas empresas até de mesmo grupo econômico, né, que é um tipo de compartilhamento. Ele precisa ser alertado ao consumidor, ao seu cidadão, no caso, titular dos dados, e precisa cumprir com determinadas regras que a nova lei traz para que você possa, de fato, tratar com segurança, aqui segurança jurídica e segurança também da própria informação, a fim de que possa inferir, enfim, adaptar e utilizar no seu modelo de negócio. Então, dos principais conceitos é o tratamento, das principais hipóteses de tratamento, a coleta, a classificação, né, a distribuição, processamento, armazenamento, que impacta também, às vezes, em armazenar esses dados fora do ambiente físico do território brasileiro, e isto leva ao conceito de territorialidade, ou seja, a lei vai se aplicar, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, até a extração de dados que estão publicizados. Então, depois do Marco Civil da Internet, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, não basta que a gente esteja diante de uma hipótese de coleta, diante de um dado que esteja publicizado. Você precisa conhecer o porquê que aquele dado está disponível, qual é o objetivo daquela publicação, para que você possa coletar, né, esse dado e utilizar para o fim que você deseja. Não é mais porque nós queremos utilizar o dado que ele vai poder ser utilizado. Nós temos que ver também as razões pelas quais ele foi publicado. Então, passada essa questão do tratamento, nós vamos falar um pouquinho agora dos diferentes papéis e das obrigações que a lei traz.
Controlador é aquela empresa, aquela pessoa física ou jurídica que determina como esse dado vai ser tratado. Sempre lembrando, tratamento, coleta, manipulação, encaminhamento e até descarte dos dados. Então, o controlador é a pessoa que decide, física ou jurídica. Ele contrata, ele opera, ele pode operar diretamente, quando você é controlador e operador, ou ele pode terceirizar essa posição, seja em um ambiente de relação comercial, seja, às vezes, dentro do ambiente de uma empresa. Vai depender um pouco da dinâmica. São conceitos extremamente subjetivos e abrangentes. É necessário analisar caso a caso quando a pessoa que está na posição de controladora exerce também, ou não, a posição de operador. E para cada uma dessas posições existem obrigações, sendo a maior delas a do controlador, porque é ele que faz a análise de cabimento e adequação da coleta e tratamento para o objetivo que se quer atingir, e é ele quem determina como isso se vai fazer. E essas relações, elas acabam sendo um pouco subjetivas também quando nós contratamos terceiros que vão atuar. Por exemplo, se a empresa contrata uma plataforma para gerenciar as suas ações de marketing e ela está utilizando a plataforma, a empresa é uma controladora e a plataforma, como software, como serviço, ela é uma operadora. Contudo, se você contrata um terceiro, por exemplo, para que te traga uma base de contatos, de leads, para que você possa trabalhar em cima, que antigamente se comprava essas listas e hoje em dia você trabalha com a construção dela para que ela seja mais útil no seu negócio, aquele que foi contratado vai atuar como um controlador também, porque ele vai tomar decisões de como vai coletar o dado, quais dados ele vai coletar, a fim de produzir uma lista de contatos e, enfim, trazer para você. Então, nós precisamos entender a posição de cada pessoa, né, de cada parte nessa relação, para verificar as suas obrigações e os seus limites também. Então, o tratamento ele vai até o descarte, né, e você precisa ter um objetivo para entender quais são as obrigações e verificar se é possível fazer o tratamento. Dos conceitos que a gente pode trazer aqui, aquele que vai impactar praticamente a todas as empresas é o de extraterritorialidade. Por quê? Dificilmente nós vamos tratar dados sem utilizar aplicações que tenham sede física fora do Brasil, seja nas plataformas de e-mail, seja nas plataformas de hospedagem, de trânsito de dados, de compartilhamento entre os diferentes setores de uma mesma empresa, até mesmo de parceiros de negócios, clientes e fornecedores. Então vai acontecer de esses dados transitarem por equipamentos fisicamente colocados fora do território brasileiro. Neste caso, é necessário analisar se a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, vai se aplicar. Um dos requisitos que a lei traz para verificar, um dos critérios de análise que a lei traz para verificar se ela se aplica ou não é a coleta do dado daquele que esteja em território brasileiro, não importa a sua nacionalidade. Ela protege a todos que aqui estão. Da mesma forma, impacta a GDPR. E se você vai ofertar serviços paranacionais. Então, se uma empresa está localizada em território brasileiro, coleta dados de quem esteja fisicamente por aqui, ela deve cumprir com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Se ela tem sede fisicamente, ela está posicionada fisicamente fora do território brasileiro, mas coleta dados dos que estão aqui e oferta serviços para aqueles que estão aqui, ela também será obrigada a cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados. E essas obrigações devem dialogar com as demais obrigações que a empresa será afeta. Por exemplo, uma empresa brasileira com uma filial em Portugal, coletando dados de brasileiros para ofertar serviços a brasileiros, vai precisar se adequar à LGPD. Mas ela também vai ter que verificar se ela vai se adequar ou não à GDPR. Então é necessário que o dado seja visto não só como a sua adequação, a necessidade diante do objetivo, mas de onde ele foi coletado em face do objetivo que se vai atingir, para verificar se uma ou mais leis nacionais e de outros países se aplicam ao mesmo tratamento de dados. Esse conceito, de fato, ele é complexo, porque você precisa ver um mesmo dado com diferentes olhos e também observar diferentes princípios que nós vamos abordar um pouco mais adiante. Mas um trabalho de adequação correto
leva tempo para que você possa analisar todos os dados, trabalhar a conformidade da empresa de uma vez, passo a passo, ao ponto que, ao atingir a conformidade, criando mecanismos de avaliação constante, a empresa vai ser capaz de, com seus próprios ativos, pessoas, continuar a utilizar esses dados sem um esforço tão grande. No início, realmente, a compreensão desses novos institutos causa um pouco de estranheza, mas no momento que o tempo passa, os estudos são feitos e a adequação é buscada, as equipes, os colaboradores começam a trabalhar já conforme a nova lei e isso passa a se tornar mais natural. Vamos avançando aqui um pouquinho. Então, como é que nós vamos atingir essa conformidade? Primeiro, ela vai ser exigida pela autoridade de dados, que ainda não foi instalada. As pessoas que vão ocupar as posições dessa autoridade estão sendo indicadas. Hoje ela é vinculada ao Poder Executivo, poucas pessoas foram indicadas, então a autoridade de dados ainda está em momento de implantação. Ela tem diversas responsabilidades diante da nova lei, por exemplo, determinar quando a empresa deverá ter ou não uma pessoa encarregada para servir de interlocutor entre o titular dos dados, que é o cidadão, e a autoridade de dados, e quem mais seja legitimado a requerer informações ou processar essas informações, como o Ministério Público e os órgãos de defesa do consumidor. Vai determinar boas práticas e regras de tratamento, armazenagem, de avaliação da conformidade da lei. Contudo, o texto da lei já traz um mínimo necessário para que a empresa possa atingir uma conformidade que dê segurança jurídica aos negócios estabelecidos e aqueles planejados. Então, existe a possibilidade de penalidade administrativa, leia-se, não depende de processo judicial, nem afasta a possibilidade de uma penalidade, uma vinda de um processo judicial. A própria autoridade de dados, provocada por terceiros ou de ofício, ciente de que um tratamento ocorreu de forma desconforme, ela poderá, sim, processar administrativamente e punir uma empresa ou pessoa física que esteja fazendo esse tratamento em desconformidade. Dentre as penalidades possíveis, nós temos aqueles estados de advertência, multa simples, multa diária, publicização de infração, bloqueio e eliminação desses dados. Se fala muito sobre multa, uma multa de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa ou grupo empresarial, ou o que for maior. O que nós temos que ter em mente aqui é que a regra é de 2% do faturamento da empresa. Então, para pagar uma multa de 50 milhões, você tem que faturar pouco mais de 2 bilhões de reais por ano. Então, sabendo que essa não é a realidade de todas as empresas do Brasil, essa multa vai ser menor do que se fala por aí. Contudo, é uma multa pesada, 2% do faturamento, morde uma boa parte do lucro de qualquer empresa, ela impacta sim nos negócios e pode inviabilizar. Até porque, é um ponto que ainda não está claro na lei, é que se essa multa vai ser por descumprimento ou por todo um conjunto de descumprimentos de um mesmo fato gerador. Essa informação é desconhecida. Nem mesmo a sua gradação, muito embora os elementos para chegar nessa multa existam na lei, a pontuação, o peso deles ainda não está claro, isso vai ser determinado pela ANPD. Então, é necessário que a empresa se preocupe com a adequação para evitar ser penalizada, seja de ofício pela entidade, o que deve dificilmente acontecer para empresas pequenas e médias que não impactem tanto no mercado, mas será sim alvo de trabalhos, de auditoria das empresas que são dominantes nos seus mercados de atuação. Então, muita preocupação com essa adequação. Dentre esses pontos, a gente pode destacar aqui, vamos retornar um pouquinho, o bloqueio, a eliminação e a publicização da infração. Eles são muito piores, em certo ponto, do que a multa. Porque por mais pesada que uma multa possa ser, se ela ficar restrita ao relacionamento da empresa com a autoridade de dados, ninguém vai conhecer dessa situação. Enfim, valores administram-se. O problema é quando isso vai a público, porque impacta na marca, impacta no relacionamento com o público que é tão custoso e tão demorado para se construir. E pode chegar, inclusive,
na proibição, no bloqueio do tratamento de dados ou na eliminação. Então, uma empresa que tem as suas obrigações contratuais com fornecedores e com clientes, que venha a sofrer uma penalidade de interrupção de tratamento de dados ou de descarte desses dados, não será mais capaz de cumprir com as suas obrigações contratuais. E aí nós temos um problema muito sério, porque valor dá para administrar, enfim, utiliza-se de diversos recursos. Mas cessar um tratamento, às vezes perde-se oportunidades que não permitem mais à empresa voltar e continuar a cumprir com as suas obrigações. Então o prejuízo pode ser muito maior de faturamento, muito maior de penalidades contratuais do que a multa propriamente dita baseada na lei. Então esta, no nosso entender, é a maior razão pela qual toda empresa deve buscar a conformidade, sustentar, manter as suas relações jurídicas, especialmente com seus clientes, e exigir da cadeia de relacionamentos que esses dados sejam em conformidade com a lei, coletados para que ela possa receber, utilizar e, enfim, fazer todo o histórico, né, todo o caminhar da utilização desses dados. Só voltando aqui para a gente falar um pouquinho de um exemplo, por exemplo, co-marketing entre grupos empresariais. Nós tivemos recentemente alguns casos em que grupos, empresas pequenas e médias de um mesmo segmento, uniram forças para criar um portal de comunicação para educar melhor o seu público consumidor, para qualificá-lo e, enfim, ter uma posição melhor no mercado e trabalhar produtos com valor mais agregado. Neste caso, todas as empresas estão agindo em conjunto para obter o contato de um cidadão, representante de uma empresa ou uma pessoa física, enfim, e aí entrar em contato com eles e ofertar os seus produtos. Cada uma das empresas que participa desse exemplo vai ter acesso à mesma informação. E para que a gente possa fazer isso, é necessário verificar qual é o objetivo de cada uma delas. A lei permite esse tipo de atuação, mas ela exige um esforço maior de análise quanto aos requisitos de tratamento. Quanto aos setores que nós vamos envolver, não tem mágica nesse processo. Nós precisamos envolver todos os setores da empresa, a começar pelas posições de direção. Então, não vai adiantar que essa informação, que esse movimento venha de baixo para cima, se ele não for comprado e não for vestido a camisa pelos diretores, para aqueles que comandam o negócio, os outros não vão se envolver, a empresa não vai atingir um nível seguro de conformidade. Então, é necessário que os diretores promovam essa mudança de ferramentas para o grupo que vai trabalhar, que será estabelecido para implantar esse projeto, que eles tenham orçamento, que tenham liberdade e que sejam indicadas pessoas que tenham agenda disponível para se envolver nesse projeto. Então, é necessário, primeiro, criar um comitê de implantação da LGPD, um comitê que vai buscar o compliance. Esse comitê visa utilizar a governança que a empresa já tem, caso não tenha, estabelecer uma governança de dados e trabalhar, dialogar com os diversos setores e outras conformidades que a empresa já tenha, estabelecer políticas de segurança da informação, de gestão de risco da informação e demais políticas que se façam necessárias para cada caso. A gente recomenda que esse grupo não seja maior do que 10, o essencial é que ele seja entre 5 a 6 pessoas, independentemente do tamanho do grupo empresarial envolvido, porque é muito difícil a gente equacionar a agenda de tantas pessoas para que os trabalhos tenham um ritmo seguro. Então, 5 ou 6 pessoas que possam se comunicar com uma cadeia de pessoas que repliquem informações e que tragam informações para o trabalho, porque cada passo dessa conformidade vai passar por uma análise minuciosa de cada pessoa, processo onde dados existam e sejam manipulados. É necessário verificar o fluxo das informações, o fluxo dos dados dentro de cada processo da empresa para aferir a sua conformidade com essa nova lei. Então, o segredo está na governança, na organização da empresa. Quanto mais organizada a empresa, mais rapidamente ela atinge a conformidade. É importante também, voltando nesse ponto, vamos salientar aqui, utiliza esse momento para olhar para o compliance geral da empresa, não só para a LGPD, porque existem obrigações setoriais, né, da indústria que você precisa atingir a conformidade, então já aproveita o movimento e envolve as pessoas para preparar esse ambiente também.
Então, dos setores essenciais dos quais você deve envolver, o setor de vendas, o setor de marketing e TI, segurança da informação, desenvolvimento e recursos humanos. Nem toda empresa tem um setor de desenvolvimento de software, e às vezes o setor de TI ele mais afeta o hardware, os equipamentos utilizados, do que aos sistemas. Então ela pode ter empresas consultoras dos softwares que utiliza. E envolva essas pessoas também. Mas o primeiro passo disso é estabelecer neste grupo de trabalho a segurança da informação, de como os trabalhos vão se desenvolver, determinar todas as regras desse projeto para atingir a adequação, e envolver as pessoas necessárias somente no momento que elas precisarem participar. Então, se a conformidade que você vai buscar inicialmente é pelo departamento de RH, porque lá existem dados sensíveis, dados médicos, dados de filiação sindical, às vezes dados biométricos do ponto de controle de acesso das empresas, então envolva o setor de RH, o setor de TI e o setor de suporte à segurança da informação. E deixe os outros setores que não são afetos ao marketing lidar com seus problemas. Eles podem trabalhar em paralelo ou também você pode focar setor a setor. Vai depender da disponibilidade das pessoas para colaborar nesse projeto. E, acima de tudo, procure não envolver diretamente no comitê de implantação diretores das empresas. Por uma razão muito simples, a agenda deles normalmente ela é atolada, ela não vai ter tanto tempo disponível para analisar tanta informação. É importante que eles estejam conscientes, é importante que este grupo de trabalho, esse comitê, acesse diretamente a direção da empresa, porque na análise vamos encontrar tanto conformidades quanto desconformidades com a lei. E a empresa vai precisar fazer a sua análise de risco e a tomada de decisões entre continuar a tratar ou não, contratar seguro para algumas hipóteses de tratamento. Então, dê ampla liberdade para esse grupo, não trave o seu trabalho botando pessoas com agenda limitada e, acima de tudo, dê orçamento para ele trabalhar, tanto em tecnologias quanto em disponibilidade de tempo pessoa para comandar e trabalhar nesse comitê. Então, quais dos setores a gente recomenda que se comece? O recomendado é por onde todo mundo vê, todo mundo acompanha. Os canais de comunicação da empresa, o seu site, a forma como ela atua no mercado, como ela adquire clientes, como ela prospecta relacionamentos. Por quê? Porque todo mundo que olha para a empresa vai olhar para os canais de comunicação. E é ali que você começa a mostrar para os demais, para a sociedade, como e por que você quer atingir o compliance, como você vai influenciar aquelas pessoas com quem você se relaciona, das quais você adquire ou transmite dados. Então, dê segurança aos seus clientes e fornecedores de que a sua empresa vai fazer a conformidade, para onde ela está fazendo e como ela está fazendo. O site da empresa talvez seja uma das formas mais simples de se atingir a conformidade, mais rápida de mostrar, para também entender nesse pequeno ecossistema quais são os passos necessários e daí começar a projetar para os demais setores. Na área de marketing, a sua agência, os seus consultores, a sua área interna de marketing certamente saberá dar os passos certos, analisar quais plataformas são seguras e estão conforme ou buscam a conformidade. Então, se você faz, por exemplo, um inbound marketing, você deve eleger agências credenciadas que saibam trabalhar com proteção de dados, que utilizem ferramentas que protegem a privacidade e a intimidade do titular dos dados, né, para que não deixem vazar esses dados, e que estabeleçam técnicas de tratamento para atingir o objetivo das campanhas de marketing condizentes com as obrigações legais. Então, essa análise nesse ecossistema de marketing, depois do site, vai mostrar para a empresa o grau de complexidade da lei e como ela pode ser facilmente dominada se a gente entender os seus principais requisitos e obrigações. Então, essa cadeia de informações que eu estou mostrando aqui embaixo, fornecedores, empresas e clientes, para ilustrar um pouquinho como a gente adquire informações vinda de fornecedores ou trata com eles e às vezes passa a clientes. Então, por exemplo, num ambiente de relação de trabalho, onde um empregado se relaciona com a empresa, ele traz um currículo. Esse currículo tem informações pessoais e também sensíveis, porque
vai tratar de alguns dados médicos, por exemplo, de um empregado, pode conter essas informações. Mas, se você for tratar um currículo só como dados pessoais, ao pegar esse currículo e fazer a análise de vou contratar ou não, a empresa deve determinar o tempo que vai ficar com essa informação. Vou formar um banco de possíveis contratados. Então, guarde essa informação, coloque um tempo e descarte esse currículo após atingir o tempo que você se propôs. Então, a nossa página de captação de currículos deve dizer que esse currículo permanecerá na empresa por um período X de tempo. Será descartado depois disso e a pessoa não contratada é que deve buscar enviar novamente. No caso da pessoa contratada, ela vai assinar um contrato de trabalho. Esse é o primeiro momento que ela vai ter um contato com privacidade, com segurança da informação e o dever de privacidade desses dados. Por quê? Porque ela vai precisar conhecer as regras que estão colocadas dentro da empresa. Qual o programa que se vai estabelecer, como ela deve reagir. Ela vai começar já a ser educada a partir dali. Os dados que ela fornece para a empresa, como, por exemplo, a sua carteira de trabalho, qual sindicato ela é filiada, quais atestados de saúde ela traz para justificar suas faltas, começam a ser classificados pela empresa entre dados pessoais e sensíveis e devem ser guardados com muito zelo para que eles não vazem nem sejam utilizados com finalidades que não sejam aquelas que estejam previstas na lei. Como sempre, a gente volta um pouquinho aqui. A empresa vai influenciar os seus fornecedores e clientes, especialmente os fornecedores, porque ela tem essa capacidade quando ela é uma grande compradora. Então, estabeleça regras de formatos de aquisição de dados, de meio seguro de transmissão e dialogue com seus fornecedores para verificar a capacidade deles de se adequar. E aí vem a decisão da empresa de continuar com fornecedores que mantenham essa segurança ou entender o risco de uma operação que não envolva a conformidade. Esteja ciente de que, ao adquirir dados de fornecedores que não garantem a conformidade com a lei, você pode inviabilizar negócios com clientes que exigem essa conformidade. Então, é necessário fazer essa análise de oportunidade. O primeiro passo para a gente atingir a conformidade é estabelecer um relatório preliminar, uma leitura do ambiente, do tamanho do esforço que se vai ter, conhecer quantos contratos a empresa tem, com clientes, fornecedores, empregados, quantos programas internos que tratam dados precisam ser avaliados para verificar a conformidade com a nova lei, se a empresa tem filiais em diferentes locais do país e fora dele, também para dialogar com as legislações de outros países, uma vez que, como já dado o exemplo, pode ser afetado, ou mesmo dado diversos fundamentos da LGPD e da lei de outros países, como, por exemplo, a GDPR na União Europeia, a CCPA na Califórnia, nos Estados Unidos e as outras regulamentações. As regulamentações setoriais também da indústria, do seu segmento de atuação, precisam ser levantadas nesse momento e com esse inventário de possibilidades é que nós vamos passar para o próximo passo, que é fazer um mapeamento de dados dentro dos fluxos dos inventários que foram verificados. Então, esse mapeamento vai ser de dados e não de processos. Não cabe ao comitê julgar se a empresa está fazendo correto ou errado dentro de um processo. Cabe a ele verificar se aquele dado pode ou não ser utilizado para aquela finalidade, sem tocar nas razões pelas quais a empresa determinou aquilo. Se a empresa quiser retomar a análise daquele processo, onde o dado está sendo tratado com um determinado objetivo, em razão do trabalho que se fez, que diga que o dado está sendo tratado em desconformidade com a lei, a empresa vai ter que rever os seus objetivos, rever os seus processos de trabalho. Contudo, o trabalho deste comitê vai ser de identificar dados em fluxos e verificar a conformidade desses com as hipóteses de tratamento e com os princípios que a lei estabelece. E eles não são poucos. Então vamos lá. Esse mapeamento ele vai tratar de um exemplo simples, um dado de um empregado dentro de um processo de contratação. Então, o CPF do empregado, daquela pessoa que se coloca à disposição da empresa, vem em seu currículo, ele é um dado pessoal e deve ser armazenado com segurança. Caso ele seja contratado, tem-se todo o processo de contratação
com a entrada, o onboarding desse empregado na empresa, a apresentação, a assinatura da carteira, estabelecimento de plano de saúde. Aqui já é o primeiro momento que esse dado vai ser fornecido a terceiros para a contratação de um plano de saúde para o empregado. Vai ser fornecido a terceiros para a contratação de um vale-transporte, vai ser fornecido a terceiros para a emissão de um cartão com a alimentação que se vai pagar. Então, desde o início, ele vai precisar saber para quem esses dados vão ser ofertados, transferidos, para qual finalidade e como aquela empresa também vai guardar esses dados. E a adequação desse dado, do trato desses dados, CPF no caso, com a lei, vai precisar ser harmonizada com os 10 princípios, com todos os 10 princípios que a lei fala sobre o tratamento de dados, com no mínimo uma das hipóteses de tratamento de dados pessoais, ou com pelo menos uma das hipóteses de dados pessoais sensíveis. Você pode conjugar diversas hipóteses de tratamento, mas, no mínimo, com os 10 requisitos, os 10 princípios da lei. Que a gente pode comentar aqui, por exemplo, a finalidade. Coleto este dado com a finalidade de estabelecer as relações do processo de contratação do empregado, fornecendo aos fornecedores atualmente contratados, que se pode identificar, e esse dado vai ser utilizado somente para a contratação desses serviços que o empregado aderiu no momento da sua contratação, e para mais nada. Então, se a empresa precisar trabalhar mais informações que estiver dentro da sua área de atuação, ela não vai precisar trabalhar só com o consentimento no contrato, mas também com o legítimo interesse que se pode esperar daquele empresário. Então, se ele estabelece um novo benefício para a empresa, por exemplo, a academia, né? A empresa vai fornecer a partir de agora a academia. Ela vai precisar cadastrar os seus empregados dentro da aplicação de academia. Vai precisar mandar essas informações. Então, os empregados que aderirem ao programa já sabem que esses dados serão encaminhados para o fornecimento de terceiros. Então, a lei impõe essa preocupação com a segurança dos dados para assegurar a privacidade do cidadão que é titular deles. Após o inventário das obrigações e da dimensão dos trabalhos, depois do mapeamento e da análise de cada dado segundo os 10 princípios da lei e pelo menos um dos 10 fundamentos, das 10 hipóteses de tratamento de dados pessoais ou das demais hipóteses de tratamento de dados sensíveis, que a gente precisa chegar agora na execução e na implementação. Para cada tipo de dado e fluxo onde ele esteja afeto, é necessário verificar a forma de adequação. Se forem dados pessoais do trabalhador, no momento da contratação e da estipulação dos programas internos, é que ele vai ter contato, inicialmente, com as regras de utilização desse dado. Se, por exemplo, no ambiente de contrato com clientes, é no próprio contrato em que as principais regras serão estabelecidas de maneira ampla, a depender do caso também com anexos que trabalhem essa questão, e para novas hipóteses que surjam durante a relação com instrumentos específicos para garantir essa segurança, essa implementação. Nós não trabalhamos só com procedimentos. Procedimento é a forma mais fácil de atingir a conformidade. Nós também precisamos adequar sistemas e aplicações. Então, se a empresa usa um ERP, ela usa um CRM, ela deve eleger uma aplicação que já esteja conforme, uma que esteja buscando a conformidade, ou que, se não for nenhum desses dois casos, que garanta que se vai atingir a conformidade. Então, preocupe-se com quais aplicações você vai contratar, porque não adianta ter processo interno se no momento de armazenar e tratar os dados com tecnologia, com aplicações, elas não se adequam à nova lei. A empresa que utiliza ela não estará adequada e poderá sofrer tanto as sanções da autoridade de dados, quanto aquelas mais severas que são as sanções contratuais de clientes e fornecedores. Então, quais são as nossas dicas aqui para a gente buscar e atingir a conformidade? Primeiro, exija de todos os envolvidos no comitê e também, posteriormente, aqueles que tocam a dados pessoais dentro da empresa, instrumentos que assegurem a privacidade daqueles dados e a segurança daquela informação. Normalmente se faz isso por um acordo de confidencialidade estipulado em contrato ou em termos apartados quando eles são mais densos. Estipula-se multa, estipula-se procedimento, estipula-se especialmente
um momento de educação. Não busque apenas punir os seus colaboradores e prestadores de serviço. Busque primeiramente educá-los. Como você deve proceder para utilizar dados pessoais dentro do ambiente empresarial. E aí, deixe muito claro desde o início quais são as penalidades para aqueles que não se adequarem aos procedimentos que a empresa determina. Inclusive, o empregado que não observar esses procedimentos pode vir a ser penalizado e ter o seu contrato rescindido em razão desse descumprimento. Estabeleça um ambiente seguro. Para trabalhar com dados pessoais, é muito importante que a gente tenha um programa que dê um ambiente de guarda dessas informações. Então, se eu vou coletar dados da empresa inteira, é importante que a gente reúna todas essas informações no mesmo local, com segurança e registro de acesso, seja de login, de visualização, de download das informações, porque esse ambiente vai concentrar não só dados pessoais, mas como dados sensíveis ao negócio da empresa. Então, tome muito cuidado sobre qual a plataforma, a tecnologia você vai utilizar para formar esse conjunto de dados a ser analisado, a ser trabalhado pelo comitê. Registre o acesso de todos, né, e não deixe que dados vazem durante o processo de adequação. Caso não possua, não estabeleça um programa de compliance na empresa, aproveite a conformidade da lei para estabelecer um programa de compliance geral de dados. Isso vai permitir que ela atinja um nível de excelência de governança interna, vai elevar o trabalho, a qualidade dos trabalhos da empresa e possibilitar até conseguir clientes com um ticket mais alto. A gente recomenda que a contratação de um encarregado de dados, que é aquele profissional ou grupo, né, com uma pessoa ou serviço contratado pela empresa, não seja contratado de início, logo de início, no trabalho de compliance de dados. Por que isso? Porque o primeiro esforço da empresa é conhecer, mapear e executar. A autoridade de dados, a autoridade nacional, a ANPD, ela vai indicar quais empresas devem ou não possuir o encarregado. Contudo, a empresa que entende já tratar de dados sensíveis, nós recomendamos que tenha, em um determinado momento, um encarregado de dados. Aqueles que trabalham com dados pessoais de grande volume, ou que tratem habitualmente os dados pessoais, esses também devem ter um encarregado. Mas o momento de contratação deles, nós recomendamos, seja posterior ao início do trabalho do Comitê de Implantação da LGPD. Por uma simples razão. Você pode acabar descobrindo dentre os seus colaboradores aquele que pode executar essa função de encarregado de dados, dispensando a contratação interna, por exemplo, ou atuando entre um encarregado de dados, que faça às vezes interna, atuando junto com um prestador de serviço ou uma consultoria que lhe auxilie na atualização constante ou na análise dos dados. Então, para reduzir o custo, primeiro, invista em um comitê de implantação da LGPD. Busque dentre as pessoas, os colaboradores, primeiramente os internos, se eles têm um perfil para atuar como encarregado de dados, para fazer a interlocução entre o titular e a autoridade. É importante notar que esse encarregado tem que ter um profundo conhecimento na Lei Geral de Proteção de Dados, em segurança da informação e gestão de projetos. Tenha isso em mente. Caso você não encontre dentre aos seus colaboradores, considere a contratação do encarregado como serviço, que pode ser uma empresa que indica uma pessoa, mas coloca todos os seus funcionários e todos os seus ativos à disponibilidade da empresa contratante. Aquela pessoa física indicada será publicamente vista como encarregado, mas o grupo de trabalho da empresa, em interlocução com um grupo de trabalho interno da empresa contratante, vai fazer as vezes do encarregado. Quanto maior a empresa, maior a sua complexidade, mais pessoas vão se envolver. É muito difícil que somente um encarregado, uma pessoa, dê conta de todo um grupo empresarial. Aproveite os trabalhos do comitê, então, para identificar essa pessoa, né? E esse encarregado, logicamente, vai poder ser um grupo terceirizado ou não. Fazendo uma revisão dos pontos que nós apresentamos aqui, vou buscar aqui, para a gente finalizar, se o slide permitir, aqui, dos principais conceitos de coleta. Percebam, são conceitos extremamente abrangentes, né, entre coleta, reprodução, classificação, acesso, transmissão, distribuição. Então, para onde entre um dado na empresa, onde você enxergue uma informação que se vincule a uma pessoa,
seja dado pessoal ou dado sensível, como nós colocamos, preocupe-se em analisar se esse dado precisa realmente, é necessário que ele seja coletado para atingir os objetivos da empresa. Aqui. Preocupe-se também com as questões de penalidade, muito mais com as penalidades contratuais. Faça a adequação dos contratos com seus clientes e fornecedores para assegurar a cadeia de obrigações, desde aquele que coletou, utilizou e transmitiu, de tal forma a determinar qual é a sua parcela de responsabilidade, a limitar a sua parcela de responsabilidade no tratamento do dado que você recebeu e ou transmitiu. O comitê faça a implantação dele o quanto antes dentro da empresa, com regras claras de trabalho, com orçamento e com liberdade. Lembre-se que dele poderá sair aquele que vai ser a cara da empresa perante o grande público, perante os titulares dos dados e a autoridade. Busque pessoas de bom diálogo, de bom trato, de bom trânsito entre os setores da empresa, porque ele vai precisar. Se a empresa for grande o suficiente para ter um setor de compliance, não indique o setor de compliance para exercer a função acumulada de encarregado de dados, porque justamente o encarregado vai determinar ao setor de compliance se ele está fazendo da forma correta ou não. Pode haver um conflito de interesses nessa posição e isso pode acabar prejudicando os trabalhos e a própria empresa. Dentre os setores essenciais, então, envolva todos aqueles que tratam de dados, especialmente esses que estão aparecendo: vendas, marketing, TI, segurança, recursos humanos e desenvolvimento de tecnologia. Não se esqueça dos prestadores de serviço, dos consultores, por exemplo, de implantações de ERP e CRM. Se a plataforma deles é amplamente utilizada pela empresa, envolva também os seus fornecedores de serviço. Lembre-se da cadeia de obrigações, faça um inventário minucioso de toda a forma por onde dados entram, por exemplo, planilhas, Excel, Google Sheets, bloco de notas, não importa. Onde dados pessoais entram, são armazenados, tratados e utilizados, anote tudo isso. Você vai se assustar com o número, com a quantidade de aplicações e hipóteses de tratamento de dados dentro da empresa e como é simples a gente modificar com procedimento, não precisa de tecnologia, com procedimento, para chegar e atingir uma conformidade. E, claro, né, não é um trabalho essencial, não é objetivo do comitê, mas ciente da utilização de dados em fluxos de processos internos da empresa, você vai ter oportunidade de revisitar esses processos e até aprimorar o seu trabalho. É isso. Essas são as dicas que nós trazemos para a indústria. Lembre-se que, na nossa posição, os setores mais impactados serão o de RH, o de marketing e prospecção, né? E também o setor comercial. A indústria que faz pesquisa também deve se preocupar. Existe um fundamento que permite o tratamento de dados para fins de pesquisa, mas tem uma série de requisitos para isso. Contudo, preocupe-se bastante. E se você trabalha com representantes comerciais, nessa relação, o representante comercial que decide coletar dados para poder fazer as vendas, fechar negócios, ele vai ser um controlador de dados. Então, dialogue bastante com seus representantes comerciais, com seu departamento comercial, analise a posição deles e dê segurança para que eles possam trabalhar, porque o seu negócio depende deles. Era isso, um bom trabalho de adequação a todos. Nós vamos encaminhar materiais após esse evento para que as empresas possam analisar. Caso queiram, podem procurar no mercado. Existem muitas pessoas qualificadas para fazer esse trabalho, especialistas em cada segmento, né? Mas, inicialmente, busque internamente verificar quais são as forças que a empresa possui. Eventualmente, você vai poder encontrar, se surpreender com a disponibilidade e a capacidade dos seus colaboradores, a fim de que possa essa conformidade impactar financeiramente o menos possível na empresa e que você possa estabelecer daí adiante bons negócios. E como uma dica final, utilize a LGPD, sua conformidade, como diferencial de conformidade, um diferencial competitivo. Poucas são as empresas que buscaram ou atingiram um nível de excelência nessa conformidade, então você pode buscar rapidamente implantar e já divulgar que está em conformidade, talvez até aumentando a sua participação no mercado. É isso, um bom trabalho e até mais.